Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A paz e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Desejo que você esteja bem, perseverante, apesar das lutas, esperançoso e certo de que Deus está cuidando de nós e se importa com cada um de nós. Que Deus abençoe sua família, a vida da igreja, que você possa encher seu coração de desejo ardente de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deus te abençoe ricamente. Desejo tudo de bom para você. Quero compartilhar nessa manhã uma palavra em Jeremias. Está em Jeremias capítulo 6, vou ler do 16 ao 21. Diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nação, ó nações, informa-te, ó congregação dos que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que põe um tropeço a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Uma palavra de advertência do profeta Jeremias para um povo que tinha abandonado o bom caminho, que tinha abandonado as veredas que os nossos antepassados trilharam. E aqui está falando da obediência, do temor do Senhor, da retidão, da justiça, da integridade, que sempre pautou a vida daqueles que creram e que temeram ao Senhor. E o profeta está denunciando a atitude rebelde, quando Deus diz, procure o bom caminho, ande no bom caminho, ele diz, não andaremos. Estai atentos aos atalaia, aos mensageiros, que alertavam para o perigo que viria, se caso eles continuassem agindo como estavam agindo, ele diz, não escutaremos. E o profeta está dizendo que se a terra não ouvir, se as nações não ouvirem a voz do Senhor, eles comerão do fruto dos seus próprios pensamentos. Eu quero falar nesta manhã sobre isso, sobre a necessidade de vigiarmos e estarmos sempre atentos para o caminho em que nós estamos andando. Que caminho é esse? Para onde está nos levando este caminho? Que frutos nós colheremos se continuarmos andando do jeito que nós estamos andando? Portanto, nesse tempo também nosso, que é muito parecido com o do profeta Jeremias, que tempo é esse? Abandono da palavra, práticas pecaminosas, religiosidade vazia, tempo de hipocrisia, onde as pessoas eles oferecem sacrifícios, oferecem cultos, mas a prática de vida ou a prática não condiz com aquilo que eles oferecem a Deus. Caminho do Senhor, que é Jesus, caminho da graça, o caminho do Evangelho sendo substituído por outros meios. E o resultado, assim como lá em Jeremias, nos nossos dias nós temos visto, é também o mesmo, os mesmos resultados. Tropeço, destruição da identidade do povo de Deus e juízo sobre os rebeldes que abandonaram o caminho da vida.
Mas mesmo assim, né, nesse contexto de rebeldia, nesse contexto de gerações que vão esquecendo a palavra do Senhor, Deus sempre levanta uma geração, sempre mantém os remanescentes fiéis, que continuam fiéis, continuam buscando o caminho do Senhor. E Deus continua também o mesmo, Deus de amor, de misericórdia, de graça. E Ele continua nos convidando, continua convidando a humanidade, a nação, a terra. Ouvi, ó nações, informa-te, ouve, ó terra. Deus continua chamando a atenção deste mundo, convidando cada um para rever os seus caminhos e voltar ao verdadeiro caminho que nos leva à vida e ao descanso. E a gente sabe pelo Novo Testamento que esse caminho é Jesus. No Antigo Testamento esse caminho tinha a ver em obedecer à lei, em guardar a lei, como está no versículo 19, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Esse era o caminho no Antigo Testamento. Obedecer à lei, seguir a palavra. No Novo Testamento é parecido, só que inverte a ordem. Nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos obedecer toda a palavra, nem seguir todas as leis. Por isso que Jesus Cristo veio para ser o sacrifício perfeito, para pagar na cruz o preço do nosso pecado e ser Ele o caminho que nos conduz a Deus. E aí a palavra de Deus agora para nós ela fica mais fácil de nós obedecermos, porque o Espírito Santo veio habitar em nós, habitar na vida de cada um que crê e vai capacitando cada um para obedecer. Esta é a ordem. Por isso que João Calvino dizia que o Senhor nos libertou da lei para sermos salvos, a lei moral, mas depois Ele nos devolve esta mesma lei para sermos santos, no sentido de que a lei de Deus é boa, os mandamentos de Deus são puros, são lâmpada para os nossos pés, a lei moral de Deus, que Jesus Cristo resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Esta é a palavra que resume todo o Antigo Testamento. E eu quero nesta manhã abordar 3 aspectos deste convite do Senhor para revermos os nossos caminhos. Em primeiro lugar, o Senhor nos convida a parar, a pôr-se à margem do caminho e perguntar: qual o caminho bom? Qual o bom caminho? Fazer uma pergunta, se estamos andando no bom caminho. Portanto, em primeiro lugar, precisamos rever onde os nossos pés estão colocados. Se os nossos pés estão caminhando no caminho da vida, no caminho do Evangelho, no caminho que nos traz paz, descanso e salvação. E aí, todos nós devemos fazer 3 perguntas. E eu convido você a fazer 3 perguntas. Primeiro, nos desviamos do caminho como o povo de Israel aqui, que o profeta está denunciando? Ponde à margem e perguntai pelas veredas antigas. Onde? Se porventura você deixou o caminho da vida, o caminho do Evangelho, pergunte-se: onde eu me desviei? Onde foi que eu deixei o caminho? Quando foi que eu me desviei desse caminho? Essa é a primeira pergunta. Se os seus pés ainda estão no caminho do Evangelho, ou se os seus pés já não estão mais. Segunda pergunta que você deveria fazer, que eu preciso fazer, é: aquilo que sempre foi agradável a Deus está sendo abandonado por nós? A maneira como nós estamos vivendo segue o padrão das Escrituras, da palavra do Senhor? E aí nós precisamos entender que crer em Jesus é também assumir um compromisso com o estilo de vida que agrada ao Senhor, com o amor, a justiça, a retidão, a honestidade, a verdade, valores que compõem o bojo do Evangelho ou a consequência dos princípios que o Evangelho apresenta para nós. Então a pergunta é: minha vida, embora eu não tenha me desviado, mas eu me preocupo com o padrão
de vida que agrada ao Senhor, que está de acordo com a palavra? A terceira pergunta que nós devemos perguntar é: se continuarmos andando no caminho atual, onde vamos chegar? Nos leva a uma vida agradável a Deus, nos conduz à vida eterna, resultará em bênção ou em morte? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque o texto diz que este povo tinha abandonado, o povo de Israel tinha abandonado, e o profeta Jeremias está dizendo que o resultado será a morte. Eis que põe o tropeço a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. No final, são caminhos que conduzem à perdição. Por isso nós precisamos fazer essas perguntas, porque a gente precisa avaliar nossa caminhada. E a tendência da gente é ceder, às vezes na caminhada, a esse padrão mundano e abandonando o padrão que agrada ao Senhor. Então esta é a primeira questão. Rever os nossos caminhos. Onde estão postos os nossos pés? Segundo, o Senhor está dizendo que você precisa, ao fazer essa avaliação, entender que há um bom caminho que conduz ao descanso para nossas almas. Está aí no versículo 16. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles diziam, ou eles estavam afirmando: não andaremos. Portanto, a Bíblia revela o caminho da vida, o caminho que traz descanso, o caminho que traz vida abundante. Esse caminho é Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus disse mais em Mateus capítulo 11, 28 até o versículo 30, versículo 28, 29, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Portanto, o caminho é Jesus Cristo. E esse é o caminho que primeiro traz perdão, descanso para as nossas almas, esperança para as nossas vidas, paz para o nosso coração e, acima de tudo, este caminho nos oferece, como eu já disse, um padrão de vida excelente que agrada a Deus e que faz bem para nossas vidas. Portanto, não há outro meio de experimentarmos uma vida de paz, de descanso, uma vida excelente, se não formos tomados pelo temor do Senhor, pela obediência à palavra do Senhor, pela dependência da graça do Senhor, da pessoa de Cristo, e sermos guiados pelo seu Santo Espírito. Este é o caminho que nos leva à vida eterna, que nos leva ao descanso, à paz e à esperança. Portanto, nós não podemos abandonar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Não podemos ser como estes rebeldes que Jeremias está denunciando aqui. E eles dizem: não andaremos e não escutaremos. Então tem muita gente hoje colhendo o que plantou. Abandonou o Senhor, rejeitou o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, e o resultado será a morte, o resultado será a destruição de suas vidas. E eu quero só lembrar para você de Provérbios capítulo 1, que é justamente isso que o sábio Salomão está dizendo para esses que abandonam a palavra ou não escutam a palavra do Senhor. Ele diz assim: mas por que clamei? A partir do versículo 24, Provérbios 1. Mas por que clamei, e vós recusaste? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Então me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror eu zombarei. Ele diz mais: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto
do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Infelizmente, tem muita gente hoje mal, perecendo, enfrentando coisas terríveis e não precisam culpar ninguém nem culpar a Deus, precisam somente se avaliar e reconhecerem que quando Deus falou ou quando Deus ofereceu a mão, eles rejeitaram. Portanto, há um bom caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Não rejeite, portanto, porque só Jesus pode produzir em você este novo caráter, esta nova vida, esta nova alegria, esses novos valores e esta vida abundante que Ele pode dar. Em terceiro e último lugar, a palavra de Deus é um mapa que sinaliza o caminho da vida. Está aí no versículo 17, dizendo, e a partir do versículo 17, portanto, ouvi, ó nação, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve, tua terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto do seu pensamento, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. A palavra do Senhor é o caminho, é aquela que aponta o caminho, é o mapa, é a nossa bússola, é a luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, se você rejeita a palavra, se você não ler a palavra, se você não conhece a palavra, você vai crer em todo tipo de crendice, de superstição, de idolatria, de mentiras, de falsidades, de charlatanismo, de todo tipo de mentiras que são produzidas neste mundo religioso que faz as pessoas se afastar do Senhor. Portanto, que você possa ouvir a palavra, ter mais cuidado com a palavra do Senhor, que você conheça, que você escute, que você obedeça, porque esta é a palavra que nos ensina o caminho correto. Esta palavra oferece direção segura. Precisamos voltar ao nosso coração e ter mais cuidado com o conhecimento da palavra. Portanto, o problema da geração de Jeremias e o problema da nossa geração é o mesmo. Abandono da palavra, desprezo pela palavra. Nunca se tem tantas Bíblias sendo vendidas, tantas versões, mas se conhece tão pouco de Bíblia. Se aprofundam tão pouco na palavra. E o resultado é a volta da Idade Média. É a igreja produzindo os mesmos desvios da Idade Média. Usando a palavra para fins escusos, usando a palavra de forma supersticiosa, usando a palavra de forma que a verdade ela é transformada em uma simples autoajuda. A Bíblia sendo transformada em lendas, que não transforma ninguém, não transforma o caráter de ninguém. E a consequência nós temos visto do abandono dessa palavra. A transformação do caminho em religiosidade vã, em mentira, em enganos. Abandono das veredas antigas, produzindo culto falso, mentiroso, tropeço, juízo. Olha o versículo 20. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática da terra longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Deus, Ele odeia ajuntamento solene misturado com mentira, com iniquidade, com torpeza de vida. Deus não se impressiona com o nosso culto, não se impressiona com a nossa religiosidade. Ele está preocupado com a nossa prática, com o nosso coração inclinado à palavra. Eu quero concluir dizendo, Deus é o Deus da esperança. Mesmo errantes, Ele nos convida a rever os nossos caminhos e nos arrepender. E Ele está dando mais uma chance a nós, a você nessa manhã. Escute a voz de Deus. Sigamos o caminho da vida e busquemos conformar a nossa vida à palavra. Assim nossa alma obterá descanso, nosso caminho será de bênçãos e o fim será a vida eterna na presença do nosso Deus que nos ama e se importa conosco. Que Deus abençoe sua vida, que você possa reavaliar sua caminhada e ver para onde você está indo, onde os seus passos estão colocados
e se volte para o Senhor e busque a palavra do Senhor para que você seja guiado de forma correta. Deus abençoe em nome de Jesus.